No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Olá, boa noite, ouvintes da Rádio Manchester FM. Hoje é domingo, 12 de outubro, agora são 6 horas e 59 minutos. Eu já começo agradecendo você que está aí sintonizado em Anápolis, nas cidades vizinhas. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis, com apoio do Conselho Espírita Regional. Sejam muito bem-vindos a mais um Sementes de Luz. E hoje, o nosso tema é um convite à reflexão. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está em João. E essas palavras de Jesus a Nicodemos ecoam até hoje, despertando em nós a esperança de recomeçar, de aprender e de evoluir através das muitas existências. E conosco direto lá da cidade espiritual de Palmelo está o Maxwell Severo, trabalhador espírita, e Sebastião Felipe, que é coordenador do Conselho Espírita Regional. Seja muito bem-vindo, Max. Opa, boa noite, Diego. Boa noite, amigos de casa. Aí, espectadores da Rádio Manchester. Uma alegria estar aqui ao lado do meu amigo Sebastião, viu, Diego? Obrigado, Sebastião. Seja bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao Max, ao Diego, todos os ouvintes da Rádio Manchester, nosso carinho, o nosso abraço a todos que nos acompanham aí. Isso aí. Pessoal, já quero chamar aqui a sua participação aqui com a gente. Na sua opinião, que lições você acredita ter vindo aprender nessa vida? Responde aí pra gente, mande a sua participação aqui agora pra gente no nosso WhatsApp 99206-3993. Na sua opinião, que lição você acredita ter vindo aprender nessa vida? No 99206-3993. Vamos começar o nosso bate-papo? Max, quando Jesus diz a Nicodemos, é preciso nascer de novo, o que exatamente ele quis nos ensinar? Olha, Diego, essa fala, né, do Cristo, de fato, deixa a gente um pouco curioso, né? Então, quando ele fala, é preciso nascer de novo, esse nascer de novo é um nascer que está relacionado a nascer de verdade, viu? A ser gerado e nascer de verdade. Essa foi a fala do Cristo. Existem outras interpretações. Existe, por exemplo, a interpretação, né, Sebastião, de que esse nascer de novo seja mudar, né? Se transformar ainda nessa vida. Mas a fala do Cristo é nascer de ser parido mesmo, viu? O nosso querido Haroldo Dutra Dias fez um estudo, né, em relação a isso, e esse nascer que o Cristo diz é de ser parido, é de ser gerado novamente. E nascer de novo, evidentemente, é em outro corpo. Então, reencarnar é nascer de novo em outro corpo, e não no mesmo corpo. No mesmo corpo seria ressurreição. E ressurreição, a ciência nos mostra que não é possível. O único que a gente tem ciência de que ressuscitou é Jesus, né, Sebastião? Pois é verdade. E, Max, aí dentro desse pensamento, dessa reflexão, na visão espírita, por exemplo, como que você vê a finalidade, o objetivo da reencarnação? Olha, o objetivo da reencarnação, a doutrina espírita nos mostra que é muito claro. A gente reencarna com o objetivo de nos melhorar, de evoluir espiritualmente e de reparar os erros do passado. Então, reencarnar é uma nova oportunidade que Deus nos dá para continuar o nosso progresso. Agora, para falar deste objetivo, é importante ressaltar que nós fomos então criados, nós somos criados por Deus, simples e ignorantes. Deus é nosso Pai, Deus nos cria. Então o Espírito
que habita esse corpo físico que eu tenho aqui agora é uma criação de Deus. Outros chamam também de alma ou espírito. Então esse espírito é criado, simples e ignorante, com um objetivo claro: chegar à condição de espírito puro, à condição de perfeição. Quem é que já é perfeito, que passou por aqui? Jesus, o único. Então nós também seremos perfeitos tal qual Cristo é. Só que isso leva tempo. E esse tempo são as nossas sucessivas reencarnações. Então o objetivo, evolução espiritual em busca da perfeição. Uns vão demorar mais tempo, outros vão demorar menos tempo. Vai depender das nossas escolhas. Até mesmo porque nós sabemos que em uma única encarnação não é possível a gente lograr a perfeição. Sim. Porque a gente tem muita imperfeição a ser corrigida. Aí tem aqui uma anotação que até em outras épocas eu anotei quando eu estava estudando, vou aproveitar aqui. Quis Deus que os mesmos espíritos, entrando novamente em contato, tivessem a oportunidade de reparar os seus erros. Então, por exemplo, assim, de repente, em outras épocas, nós convivemos com pessoas a quem são desafetos, pessoas que nós causamos danos, e aí Deus concede um retorno à vida corporal, e às vezes essas pessoas nascem como filho, como pessoas da mesma família, para que a gente possa poder aprender a amar? Sim, exatamente. Para que a gente possa aprender a amar, para que a gente possa reparar os erros do passado. Exatamente isso. E você sabe o que é interessante, sabe, Sebastião? Eu vejo muitas pessoas falando a respeito disso. De pessoas que às vezes não acreditam em reencarnação. Então eu sou espírita e eu acredito em reencarnação. Eu tenho amigos que não são espíritas e não acreditam em reencarnação. Eles não acreditam pelo fato, por exemplo, de não lembrarem-se de outras vidas. Eles falam, se de fato existisse reencarnação, eu deveria lembrar do que aconteceu lá atrás. Mas a gente sabe, né, Sebastião, que esse esquecimento passado é uma lei de Deus, não é isso? É uma lei de Deus. Eu costumo dizer assim, Max, se, por exemplo, nessa encarnação, eu estou tendo dificuldade para administrar essa encarnação. Já pensou se eu recordasse de 10, 20 outras encarnações anteriores, nós ia ter o suporte espiritual para poder resistir e administrar isso? E outra coisa, como que nós, seres humanos, ia suportar vendo um filho nosso, um filho que nasceu, e a gente lembrar que ele fosse o inimigo nosso? Aí eu também costumo dizer assim, Max, quando a gente retornar ao plano espiritual, com certeza a gente vai dizer assim, olha, nessa época aqui nós fomos inimigos, mas nessa última encarnação, ou nessa encarnação X, nós fomos amigos. Então, por isso que Paulo fala que o amor cobre multidões de pecado. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a amar a criatura, aqueles mal vai desaparecendo. Aquele ranço, aquela ojeriza, aquele antagonismo vai desaparecendo na nossa vida e nós vamos aprendendo a ser amigos novamente. E eu queria perguntar a você, Max, aqui dentro desse tema, existe um limite de reencarnação? Olha, Sebastião, não há um limite de reencarnações. Tá bom? Porque se o objetivo reencarnatório, o objetivo da reencarnação é nos conduzir à perfeição, nós vamos reencarnar até a gente conseguir chegar a esse ponto de sermos perfeitos. Então, se vai ser 1000 reencarnações, 1 milhão de reencarnações, não sei. Não sabemos. Então não tem o limite porque a gente precisa atingir esse objetivo. Atingindo o objetivo, não haverá mais necessidade de reencarnar. Nós vamos continuar vivos, vivendo a vida do Espírito, que é a verdadeira vida.
Então, o processo de vivência na matéria, na carne, é um aprendizado, porque a vida de verdade de cada um de todos nós é a vida espiritual. Essa é a vida de verdade. Agora, Sebastião, a gente falando, né? Às vezes tem pessoa que acredita na reencarnação, outros não. É interessante a gente lembrar que essa ideia da reencarnação, ela não vem com a doutrina espírita, né? É uma ideia muito mais antiga. Muito mais antiga. Vem com os órficos lá antes do Cristo, já falando da possibilidade de reencarnar. Então, a gente tem no Oriente diversas culturas que acreditam na reencarnação. Os judeus, inclusive, eram reencarnacionistas. Sim. O próprio Severino Celestino, que também é uma autoridade nessa área de traduções bíblicas, de estudos bíblicos, tem vários livros. Eu mesmo estou estudando 2 livros dele sobre cristianismo primitivo, que ele fala sobre as reencarnações. E, segundo ele, era natural eles falarem sobre reencarnação. Por exemplo, quando Jesus perguntou: quem diz que eu sou? Um diz que é Elias, outro diz que era João Batista. Para ser Elias ou João Batista, tinha que ser reencarnado. Porque essas personalidades já haviam vivido em épocas no passado. Né? Então, seria uma ótima oportunidade para Jesus dizer assim: não existe isso aí, não. Agora, o Espiritismo, ele acredita, ele prega a lei da reencarnação, mas uma coisa que eu acho maravilhosa na doutrina espírita, ele também não obriga ninguém a acreditar. Então, assim, se eu acredito, bem. Se eu não acredito, então, mas desde que eu comece a trabalhar para o bem, para o amor, para a caridade, para a minha melhoria, para a minha transformação, deixa esse negócio de acreditar para mais para frente, porque muitas vezes não estamos preparados para aceitar tal coisa. O que você acha? É isso mesmo. Fica a nosso cargo escolher se acredita ou não. Agora, o que é interessante a gente trazer aí para a nossa discussão? Que existem diversas evidências da reencarnação. Diversas, viu? Por exemplo, e evidências científicas, tá? Então, acreditar em reencarnação não é só um ato de fé, porque existe evidência científica da reencarnação. Por exemplo, crianças prodígio é uma evidência de reencarnação. É aquela criança que com 3 anos de idade toca violão muito melhor do que uma pessoa que está estudando há 5 anos. Matemática. Exatamente. A criança que nasce tem uma facilidade tremenda com números. De repente você encontra uma pessoa e você fala: nossa, mas eu já conheci essa pessoa antes. De repente você vai numa localidade, você vai: eu já vivi aqui. Não é também umas evidências? Também. Exatamente. Então, criança prodígio é uma baita de uma evidência de reencarnação. Por exemplo, vamos para uma família que tem aí 5 filhos. A criação desses filhos normalmente é igual. Imagine que a criação dos 5 tenha sido igual. O mesmo pai, a mesma mãe, mesma casa, mesma escola. Só que esses filhos são completamente diferentes entre si. O que explica essa diferença tão grande, tendo o mesmo tratamento, tendo a mesma educação, tendo as mesmas oportunidades? Então, a gente encontra evidência da reencarnação aí, porque são espíritos que têm bagagem de vivência e bagagem espiritual diferentes entre si. Por isso que são diferentes hoje, mesmo tendo as mesmas oportunidades, a mesma educação. Porque eles trazem recordações de vidas anteriores, como personalidades importantes que foram. E aí a gente também recorda, por exemplo, assim, pessoas que viveu em determinado local, por exemplo, a experiência de quase morte, que também é uma evidência. Experiência de quase morte, pessoas já relataram, existe livro com vários casos que pessoas relataram que viveram em outra cidade. Tem pessoas que, igual você falou das crianças prodígio, até nos Estados Unidos mesmo tem uma criança que lembrava da família anterior
daquela parte que aonde viveu, e assim por diante. E o Espiritismo vem mostrando com a clareza para cada um de nós que a lei da reencarnação seria um perdão de Deus. Por que é um perdão de Deus? Porque é o seguinte: de repente a gente ganha uma chance de vir aqui para fazer algo primoroso, alguma coisa para evolução, para transformação. Chega aqui, a gente envolve só com as coisas da matéria, dinheiro, posse e tudo mais. Aí a gente não faz isso, a gente só faz a posse, essas coisas. Não cumpre aquele cronograma espiritual que a gente tinha que fazer. Aí a gente retorna lá para o plano espiritual, falhei. E agora? Deus, na infinita misericórdia, fala: retorna, começa de novo. Isso. Aí o ponto de partida, porque a nova encarnação é um novo ponto de partida para cada um de nós, não é isso? Exatamente. Eu costumo comparar aquele jovem que tem uma prova na segunda-feira. Aí chega domingo à noite, ele lembra da prova. O que passa na cabeça dele? Ele desespera. Ele queria mais tempo, Sebastião. Nossa, se eu precisar de mais uns 3 dias para estudar para essa prova, não vou nem começar, porque não vai dar tempo de eu estudar toda a matéria. Aí ele chega no dia seguinte, o professor fala assim: mudei o dia da prova. A prova vai ser segunda-feira que vem. O que ele acabou de ganhar? 1 semana para estudar. É bom ou é ruim? A sensação desse aluno é maravilhosa. Todo quem está em casa, quando lembra do seu período de escola, ter mais tempo para estudar é maravilhoso. A reencarnação é maravilhosa desse mesmo modo, né, Sebastião? Que a gente tem mais tempo para poder nos melhorar. A gente tem mais oportunidades. Agora a gente não pode bambear. Só porque a gente sabe que tem mais tempo. Com certeza. Aí a gente tem que aproveitar, porque esse tempo é muito precioso. O tempo não volta. Então a água que está passando aqui, ela não volta à nascente novamente. Então o que podemos fazer hoje, nós precisamos fazer hoje. Porque geralmente vai assim: não, vou fazer na próxima encarnação. Bobagem, isso é um ditado popular que não procede. Então nós precisamos estar antenado, aproveitando todos os momentos da nossa vida. E eu me lembrei aqui agora, passou pela memória, eu também vivi em Palmelo, conheci grandes personalidades da cidade de Palmelo, convivi com eles, mas ultimamente você mora lá, professor, tal, e tem os trabalhos espirituais, lá também sempre há evidência que dá de prova de reencarnação, não? Olha, Sebastião, tem também. Por exemplo, há uma criança lá, eu não vou falar o nome, mas essa criança tinha uns 4 anos, e aí eles foram num velório, na verdade no enterro, que em Palmelo é assim: vela na casa da própria pessoa, depois vai todo mundo pro cemitério pro enterro. E aí a avó levou essa criança de 4 anos lá pro cemitério. Essa criança soltou da mão da avó e começou a correr, e a avó deixou. Passa um tempo, Sebastião, o menino volta todo esbaforido. Vovó, corre aqui. Aí ela pensou: meu Deus do céu, o que esse menino viu pra lá, né? E acompanhou ele. Quando chegou de frente a um túmulo, ele apontou o dedo e falou: aqui, vovó. Quando eu era grande e velho e morri, eu fui enterrado aqui. E apontou pro túmulo. E aí a avó viu o túmulo era do avô dessa criança. Então, isso é uma sugestão de que aquela criança era a reencarnação do espírito do avô. Exato. É porque sempre a doutrina espírita também nos traz informação que geralmente a gente vai reencarnar no mesmo meio, no mesmo ciclo familiar aonde nós convivíamos. Mas por quê? Porque nesse meio foi aonde muitas vezes nós erramos. Então, se nós erramos
nesse meio, então a gente vai receber novas oportunidades para poder reparar. Então, hoje mesmo eu encontrei uma pessoa, também não vou citar o nome, e que estava muito, até contei para você aqui, muito triste. E assim, depressiva, para baixo, tristonha, falando que está sofrendo demais, que era injusto o que ela passou, porque ela está muito sem condições financeiras, empobrecida fisicamente, materialmente falando, doença. Aí eu falei assim, não, mas isso Deus permite que a gente venha, às vezes em tal situação, para que a gente possa reparar algum dano de outras vidas. Ele falou assim, você não tem problema, né? Eu falei, tem problema. Então, assim, todos nós temos problema. Pude citar para ele uns 5 problemas, ou 6 problemas que eu tive, que eu estou vivendo agora, mas que eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque vamos supor que em outras épocas eu pratiquei algo ruim e agora estou nessa encarnação entendendo que eu estou reparando o meu erro, isso não é bom? É, ótimo. Com certeza. Quando a gente paga um débito aqui fica feliz, né? A gente fica feliz porque Sim. venceu aquela etapa. Sim. Então esse é o sentido que eu acredito na lei da reencarnação e evolução espiritual. Como evolução espiritual, o que é que nós devemos fazer para poder melhorar aqui, Maxwell? Olha, o primeiro passo para que a gente possa nos melhorar, já que o objetivo é o melhoramento progressivo até a condição de espírito puro e reparação dos erros cometidos em outras encarnações, a gente precisa descobrir os nossos defeitos, identificar os nossos defeitos, fazer uma análise de nós mesmos, identificando onde estão os nossos vícios e aí lutar contra eles. Então, o primeiro passo para o nosso progresso, para a nossa melhoria, é encontrar os nossos erros, sendo justos, viu? Nós temos que ser justos, não pode tampar o sol com a peneira. Verificar o que a gente está fazendo de errado, como é que a gente pode melhorar quanto a isso. Então, isso é fundamental e é o que Santo Agostinho nos orienta, né? Passar em revista o nosso dia e as nossas ações e aí lutar contra esses nossos defeitos, contra vício moral, lutar contra o vício material e, pouco a pouco, fortalecendo as virtudes do espírito. Pois é, nós já estamos aqui caminhando para o encerramento do primeiro bloco. Eu quero deixar o meu abraço aí para o pessoal lá de Palmelo. Eu não sei se eles estão acompanhando, mas o seu Adélio sempre nos acompanha. Tem muita gente aqui de Anápolis, pessoas que nos acompanham, que talvez nem seja espírita, viu, Max? Mas são pessoas que gostam do programa e para nós é uma alegria a gente poder estar aqui. Nós não estamos aqui, a doutrina espírita não tem uma função de conversão, tem a função de esclarecer. Então, assim, quando a pessoa procura, fala, não, eu quero um esclarecimento, dentro do nosso entendimento, a gente se coloca para auxiliar. Isso aí. Disse tudo, Sebastião. E o nosso WhatsApp tá bombando. Então, você que não participou ainda, mande aqui pra gente a sua participação. No nosso número é o 99206-3993. A gente quer ouvir de você, ouvinte, na sua opinião, que lições que você acredita ter vindo aprender nesta vida? Responde aí pra gente no nosso Instagram, @espírita.anápolis, e pelo nosso WhatsApp, repetindo, 99206-3993. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem mais bate-papo com Maxwell e Sebastião, tem a agenda da semana, tem o Evangelho em um Minuto com Roger Pires, então não sai daí que a gente volta já. Manchester FM. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester, oh, Manchester FM. Manchester FM.
Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta com Sementes de Luz, agora são 7 horas e 24 minutos. Pessoal, agora há pouco teve uma palestra lá no Centro Espírita Instituição Caminho da Luz, com o nosso querido André Siqueira, que ele é responsável pela comunicação na Federação Espírita Brasileira. Ele esteve lá e a gente vai rodar um pedacinho aqui, só um trechinho, para você ouvir um pouquinho da palestra dele. O tema foi o Espiritismo como resposta ao desespero contemporâneo. Vamos ouvir um trechinho? De hoje, quando nós comemoramos 17 anos de existência, e um centro espírita, ele é, de fato, um farol que nos ilumina o roteiro. Ele é o local aonde o acolhimento dos corações e da espiritualidade permite o nosso fortalecimento para a jornada do dia a dia. Então não poderíamos deixar de comemorar o dia de hoje com votos de profundo agradecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras que aqui fazem o esforço coletivo de serviço, de aprendizado, de estudo, para criarmos esse ambiente propício ao nosso trabalho. Agradecemos a nossa querida Eurídice, que está aqui presente, como uma trabalhadora que esteve à frente da fundação desse trabalho, o nosso irmão Ricardo, hoje na presidência da instituição, os nossos queridos Thomas, Inácio, Ana, Abraão e inúmeros trabalhadores aqui dedicados ao serviço do bem, da iluminação, do aprendizado, do aconchego, porque o Centro Espírita é, sobretudo, este lugar para o acolhimento das nossas almas. Isso aí, obrigado ao Abraão, né, que está lá na transmissão. Pessoal, o André veio até Anápolis, né, em comemoração ao aniversário do Seical, aniversário daquela instituição. E ele citou alguns nomes aqui, né, que eu também gostaria de citá-los em agradecimento, né, por manter viva aquela instituição, que é um centro bem legal. Até faço o convite para quem não conhece, ir lá conhecer o Seical. Fica ali na Zé Neto Paranhos, no bairro Jundiaí. Todo domingo às 18h30, 6h30 da tarde. Agora vamos às nossas participações aqui. A nossa pergunta de hoje foi a seguinte: na sua opinião, que lições você acredita ter vindo aprender nessa vida? Responde pra gente. A gente começa com a primeira aqui, ó, do meu amigo Pedro Arcanjo. Ele está participando hoje aqui do nosso programa. Olá, Pedro, boa noite. E aí, o que você acha? Fala, meu amigo Diego, beleza? Que lições eu vi aprender nessa encarnação, cara? É uma pergunta dificílima, porque ela deriva do autoconhecimento, né? Da autocrítica e da humildade de conhecer os próprios defeitos, e a partir deles é que a gente vai melhorar. Então eu acredito, eu particularmente, que eu ainda estou num estágio anterior, ou seja, eu vim para aprender a me autoconhecer, para poder ver o que eu tenho que melhorar para talvez na próxima começar essa caminhada de autoburilamento. É isso. Isso mesmo, obrigado, Pedro, pela sua participação. Um abração para você. Também chegou mais um áudio aqui do nosso amigo Divino Celestino. Olá, seu Divino, boa noite. Este é um dos assuntos mais importantes a respeito da reencarnação. Então, a opinião do Sebastião Felipe, do Maxwell, lá de Palmelo, vem nos esclarecer e afirmar o valor, a oportunidade que nós temos da reencarnação. Vejo como uma bondade de Deus para todo ser humano que tem essa oportunidade de poder passar pelas etapas de aprendizado e cada vez mais ir transformando em cada existência a sua evolução, a sua melhora espiritual. Esta a minha opinião para o programa Sementes de Luz. Obrigado, seu Divino, pela sua participação aqui com a gente. Já o Sebastião vai comentar aí as participações. Eu quero também mandar um abraço
Deixa eu só abrir aqui quem tá mandando mais participações. Assim, a Maria das Graças, do bairro Jundiaí. O João Pedro, do bairro Maracanã, ele diz pra mim assim, ó, o João Pedro: pra mim a principal lição é aprender a perdoar. A vida é muito curta para guardar mágoas. Eu acho que o perdão liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Obrigado, João, pela sua participação. Mais uma aqui da Zilda Fernandes. Parabéns, o programa está muito bom. Que Deus abençoe. Obrigado, Zilda, pela sua participação. E eu volto para o estúdio com Maxwell e Sebastião. É com vocês. Muito bom, Sebastião. Muito bom a participação do pessoal, seu divino. A primeira participação que eu esqueci o nome, desculpa aí. É o Pedro Arcanjo. Do Pedro Arcanjo, isso. E ele foi certeiro, né, nas palavras. O perdão, né? O do perdão foi a última. O do primeiro foi quando ele fala assim, ó, eu primeiro tenho que identificar os meus erros para depois eu conseguir me burilar. Ele tá contando com a próxima encarnação. Você viu lá, ó, na próxima eu venho para burilar. Mas é por quê? Porque, de acordo com ele, né, ele entende as limitações que ele tem. E nós temos, de fato, essas limitações. Mas, Sebastião e amigos de casa, acho que é importante a gente ressaltar que todos nós carregamos dentro da gente uma centelha divina, né? Somos criados por Deus, a partir de Deus. Então, todos nós temos a capacidade, a condição de nos melhorar, de amar o nosso... Quem é que não consegue amar? Todo mundo consegue amar. Inclusive aquele malfeitor, ele também consegue amar. Ele também tem os seus amores. Então, todos nós conseguimos amar, e é amando que a gente se melhora, é amando que a gente começa a praticar a caridade. Mas não é amar só quem a gente quer, né, Sebastião? É importante ressaltar. Esse amor, ele precisa ser... ele precisa acontecer para com todas as pessoas, para com todas as criações de Deus, e amando nós vamos progredir certamente, viu, Sebastião? É porque nessa fala do nosso amigo ouvinte, ele falou muito bem, e aí a gente lembra o seguinte, olha aqui, eu não consigo mudar a outra pessoa. A única pessoa que nós conseguimos mudar somos nós mesmos quando nós queremos. Aí você citou a pergunta de Santo Agostinho, que é 919 do Livro dos Espíritos, né? Para a gente melhorar. Que ele passava em revista a ele mesmo todos os dias, para ele fazer uma autoanálise do que ele fez durante o dia e o que ele precisava mudar. Quando a gente faz esse processo, a gente vai se autodescobrindo e a gente vai descobrindo aquelas imperfeições. O Saulo, meu filho, costuma fazer uma palestra todo final de ano que fala no início do próximo ano como oportunizar momentos de novos aprendizados, porque começa uma espécie de um novo ciclo. Aí ele orienta o seguinte: faz espécie de umas anotações. Por exemplo, eu mesmo, Sebastião, vou fazer uma reflexão, uma meditação, ver aonde que eu estou errando mais. Não estou tendo paciência. Escrevo lá, paciência. Depois vou lá, não consigo perdoar. Perdão. Eu escrevo lá também. Vou escrever 3 referências ou 4 e vou exercitar durante esse próximo ano, para a gente se tornar uma pessoa melhor. E outra coisa, quantos livros eu vou fazer a leitura, um livro edificante? Porque de repente a gente passa pela vida sem fazer uma busca para a nossa autoiluminação. E a encarnação, uma das finalidades é essa, de autoaprimoramento como pessoa. Não é ganhar dinheiro, ficar milionário. Isso não, para o espírito não importa. De repente, aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição da irmã Rosália, que ela fala assim: tive a oportunidade de auxiliar um daqueles que eram os meus serviçais. No entanto, na pátria espiritual, era ela que tinha que suplicar ajuda. Então, assim,
A gente precisa das coisas da matéria, não podemos ser peso para as pessoas, mas não é tudo. A gente tem que pensar que somos corpo e espírito. Cuidar dos dois é muito primoroso. Exatamente. E, Sebastião, a gente falando da reencarnação, eu estava me lembrando dos pesquisadores vinculados a universidades que buscam respostas para a reencarnação. Há um pesquisador, peço o pessoal de casa depois para dar uma olhada, ele chama Hemendra Nath Banerjee. Ele é indiano. Repete. Hemendra Nath Banerjee. Banerjee, indiano. Ele, diretor da parte de parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. O Banerjee, ele fazia pesquisa de crianças que lembravam-se de outras vidas. E como é que ele fazia isso? Às vezes a mãe falava, meu filho está lembrando de tal coisa, lembrando de outras vidas. Ele ia lá e verificava se aquela criança tinha até 7 anos. Então tinha que ser de 7 anos para baixo. Ele tinha toda uma metodologia científica para isso. E aí pegava essa criança, fazia as perguntas, ela ia falando, ele ia anotando, e depois ele ia verificar se as informações que a criança havia dado eram verídicas. E ele escreve, então, vários artigos e um livro de casos sugestivos de reencarnação. Ele foi buscar as informações dadas pelas crianças e viu que eram verdadeiras, que não tinha como aquela criança inventar ou alguém contar para elas. Então, ele começa essa pesquisa e depois vem um outro pesquisador, esse chama-se Ian Stevenson, esse é mais recente. Ele fazia o mesmo tipo de pesquisa, só que ele só fazia pesquisa com criança que tinha marca de nascença. A criança tinha que lembrar de outras vidas e tinha que ter uma marca de nascença. Sabe por quê, Sebastião? Porque ele ia... Então vamos supor que a criança falava, meu nome foi João da Silva. Vivi na Espanha no ano de 1890. Ele ia nos registros ver se existia um João da Silva que viveu na Espanha, na cidade onde a criança havia falado nessa data. Se identificasse, ele ia procurar pela causa da morte daquela pessoa e ver se havia ligação da causa da morte para a marca de nascença. Chama birthmarks. E ele teve aí, se não me engano, 20 casos sugestivos de crianças que lembravam-se de outras vidas e que a marca de nascença que a criança carregava tinha relação com o tipo de morte que aquele espírito tinha tido em outras vidas. Olha que interessante. É verdade. E outra coisa aqui que eu estava recordando, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um evangelho que é retirado do Novo Testamento, da parte da moral do Novo Testamento, aí o Allan Kardec, aliás, falando de Allan Kardec, o nome dele não é esse. Ele usou esse nome como um pseudônimo, não é isso? Sim, exato. Porque ele viveu uma encarnação anterior com esse nome de Allan Kardec. Aí fala aqui sobre as enfermidades de nascença. Então, você acredita, ou nós acreditamos, em um Deus justo, não acredita? Certamente. Certamente. Então, se nós acreditamos num Deus justo, a sua justiça é infalível. Então, assim, ele não vai dar a uma pessoa aquilo que ele não fez. Aí, como vai explicar uma pessoa que nasce num corpo totalmente esbelto, bonito, sem nenhuma doença, saudável, né? É saudável, coisa aí, de repente nasce um com anomalia, com a dificuldade, uma paralisia cerebral. Uma paralisia cerebral, sendo que ele não fez nada nessa vida e ele já nasce com esse problema. O próprio Chico Xavier também falava, nenhuma das suas palestras, das suas palavras, eu lembro, aquele que tira a sua própria vida, por exemplo, um tiro, ele nasce com a surdez. Aquele que
coloca uma corda no pescoço e tira sua própria vida, vem na próxima encarnação sem a fala e assim sucessivamente. Então, quando a gente recorda dessas enfermidades de nascenças, a gente vê que isso aí também é uma das provas da lei da reencarnação. Você concorda? Certamente. É uma grande evidência da reencarnação. Na verdade, a reencarnação, ela além de ser, então, uma dádiva que Deus nos dá para a gente ter novas oportunidades, a lei de reencarnação também nos traz essa ideia de justiça. Porque, de fato, não dá para entender, sem a ideia da reencarnação, porque que uma criança que nasce, então, já nasce com problema, já nasce doente e outra nasce bem. O que explicaria isso, uma vez que Deus deveria ser justo? Porque se não tem reencarnação, Sebastião, então Deus não é justo. Então a reencarnação coloca justiça aí. Por que essa criança nasce doente? Porque é uma reparação dos próprios atos. Porque ele lesou aquele corpo físico em uma encarnação, de repente ele lesou, aí aquilo fica gravado num corpo que nós chamamos de corpo espiritual, inclusive está na Bíblia, Coríntios 1, 15, 44, o Paulo fala que morre corpo animal e ressurge corpo espiritual, e que o Allan Kardec chama de perispírito. Agora, se a gente lesa a matéria física, automaticamente lesou esse corpo espiritual, e aí, para poder esse corpo espiritual voltar à sua normalidade, ele vai precisar passar novamente por esse processo, é isso? É um filtro, exatamente. Tudo que a gente faz fica registrado no perispírito. Então, se eu me machuco, se eu me prejudico, isso fica registrado no perispírito e eu posso, então, vir numa encarnação seguinte com a enfermidade relacionada a esse problema perispiritual. E aí o corpo físico serve, como André Luiz nos diz, como um filtro, a fim de filtrar esses problemas perispirituais, como você bem disse, né? Deixando o nosso perispírito novamente sadio, a doença se manifesta. Então a doença que se manifesta hoje, ela se manifesta em virtude do nosso desequilíbrio, dos erros cometidos no passado ou até mesmo nesse, né? Convenhamos, se eu me alimento mal, se eu não faço atividade física, daqui a pouco a minha pressão está alta, o meu colesterol está alto, os meus níveis não vão estar legais. É uma anomalia justificada pelo nosso próprio erro. E existem diversas outras anomalias justificadas pelos erros de outras vidas. Isso aí, pessoal. Nós vamos... Você quer falar alguma coisa, Sebastião? Pode falar, Sebastião. Não, aqui não estava dando para ouvir, pode... Tá. Pessoal, nós vamos interromper um pouquinho esse bloco e vamos para o intervalo, porque na volta a gente vai voltar com o Maxwell para ele poder trazer umas curiosidades para a gente da cidade de Palmelo. Você que tem curiosidade para saber sobre psicografia, tratamento espiritual, ele vai esclarecer tudo isso aí pra gente, mas ainda dá tempo de você participar. A gente quer saber, na sua opinião, que lições você acredita ter vindo aprender nessa vida. Mande aí a sua participação pra gente. Então a gente volta já com a agenda da semana, com a participação do Roger Pires, com o Evangelho em 1 Minuto, e a participação do Maxwell, trazendo as curiosidades de Palmelo. Não sai daí, a gente volta já. Manchester FM. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Estamos de volta, agora são 7 horas e 47 minutos. Pessoal, nesse domingo, especial Dia das Crianças, o Pontão de Cultura Amigos do Cezinha realizou o primeiro Festival das Crianças. Um evento lindo, cheio de alegria e cultura. E a programação começou às 3 horas da tarde e está terminando agora, por volta das 7 horas da noite. E nós temos o prazer de receber aqui conosco no programa Sementes de Luz o Djalma de Lima Rolim, que é presidente da ACAC, a Associação Cultural Amigos do Cezinha. Ele que é o responsável por essa bela iniciativa, né, voltada para as crianças no dia de hoje. E o melhor, gente, tudo de graça, sem nenhum custo para ninguém participar.
E, Djalma, conta pra gente como que foi esse evento hoje. O que as crianças que estiveram lá, né, puderam vivenciar? Teve teatro, contação de história, cinema. Fala um pouco aí pra gente como que foi esse dia tão especial e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bem? Nessa tarde, dia 12, que é o Dia das Crianças, né? Aqui no Pontão de Cultura, Amigos do Cezinha, nós realizamos o Festival das Crianças. A gente teve a possibilidade de linkar teatro, né? Com contação de história, brincadeiras, né? Que as brincadeiras que num passado muito distante a gente brincava muito, que era brincadeira de rua, amarelinha, né? De ter a chance de gastar um pouquinho da energia sem ser na frente de uma tela, né? E a gente também teve a pintura de rostos, né? Você caracterizando as crianças, né? De acordo com o que elas queriam, né? Então, é uma chance única, né? Aí a gente aproveitou, uniu, né, o Dia das Crianças, é justamente isso, né? A parte cultural. Porque muitas dessas crianças que participaram aqui hoje conosco, elas não têm acesso, né, à cultura, né? De repente até através de um celular, mas a vivência, né, de estar ali perto, né, de um ator, uma atriz, de ver obras, né, audiovisuais, né, que foram feitas por anapolinos, né, e por pessoas que moram aqui próximo da cidade. É fantástico isso, sabe? Então a gente vê que a coisa está bem que próximo da gente, né? Tem muita gente fazendo cultura aqui e às vezes a gente não tem a chance de conhecer essas pessoas. E através dessas atividades a gente tem a possibilidade de ver um pouquinho. Foi fantástico. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, Djalma, a sua participação aqui com a gente. E esse é um dos primeiros de muitos eventos que vai acontecer lá na CAC e a gente, com o maior prazer, vai trazer aqui para você, ouvintes da Rádio Manchester. Pessoal, agora quem chega, né, aqui com a gente é o nosso querido irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em um Minuto. Boa noite, Roger. Seja muito bem-vindo. Olá, meu amigo. Boa noite para você ouvindo Sementes de Luz. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e é um prazer estar aqui com você. O tema de hoje é maravilhoso, né? E tem tudo a ver com a nossa doutrina, com a doutrina espírita. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, refere-se à reencarnação como a necessidade de múltiplas existências para que o espírito evolua e acumule conhecimento e experiência, tornando-se apto a progredir moral e espiritualmente em direção a um estado superior, ou seja, ao reino de Deus, conforme explicado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se a gente fosse pensar como materialista, imagina se a gente é criado no momento do que a gente é concebido e depois quando morre tudo acaba, não teria sentido, não tem reino dos céus. Eu acredito que é assim que os materialistas pensam, né? Os outros religiosos pensam que a alma é criada no momento da concepção e ao final de uma vida você vai para o céu ou para o inferno, simples assim, não tem opção. Mas nós, espíritas, pensamos diferente pelo seguinte: Deus nos cria ignorantes, né, e simples e ignorantes, mas com a possibilidade, a semente do progresso já em nosso coração e destinados à evolução, com esse desejo inato em nossos seres, né? E aí, porque numa vida só não dá para você evoluir em todos os sentidos e se tornar perfeito em uma única vida. Por isso que múltiplas vidas, é por isso que Deus nos espera. Ele sabe, Ele é totalmente consciente de todas as nossas vidas, de todos os nossos potenciais. Ele é onisciente. Então Ele sabe, quando a gente é criado, o que seremos e em quanto tempo levaremos para chegar onde Ele quer que a gente chegue, que é na perfeição. Então pensa nisso. Então a reencarnação vai te acumulando experiências. É através de diversas experiências de vida que o espírito atinge o nível de compreensão e conhecimento necessários para ver ou compreender o reino de Deus, que é um estado de progresso espiritual. Pensa nisso aí. E vamos evoluir, melhorando a nós mesmos um pouquinho de cada vez,
melhorando e nos esforçando, né, para que a gente se supere cada vez mais. Pense nisso e vamos evoluir, para que a gente mereça e todos aqueles que nós amamos, afinal de contas somos uma grande família que se ama, que toda essa família esteja aos pés de Deus, podendo olhar nos olhos de Deus, todos nós. Enquanto isso não acontecer, a gente também não se descanse. Pensa nisso e uma ótima noite para você. Muito obrigado, Roger, pela sua participação aqui com a gente. Pessoal, agora são 7 horas e 54 minutos. É hora da gente saber o que vem por aí no movimento espírita da nossa cidade. E quem chega com a agenda da semana nessa noite de hoje é a Gislane, porque a Beth está de férias, está curtindo praia. Boa noite, Gislane, seja muito bem-vinda. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester FM. É um prazer estar com vocês aqui no programa Sementes de Luz. E na segunda-feira, dia 13, o Nayane Nogueira fará uma palestra sobre o Evangelho no Lar, no Centro Espírita Allan Kardec. Isso aí, é amanhã às 7 horas da noite, lá no Allan Kardec. Gente, lá tem aquela sopa fraterna feita pelo seu Idelbrando e a esposa dele, que é uma delícia, então não perca, hein? E eu quero mandar um abraço para Ana Paula, né, que é a presidente lá do Allan Kardec. Na terça-feira, dia 14, Débora França abordará o tema Caridade e Autotransformação, no Grupo Espírita Os Camieiros. Isso, a casa que o nosso companheiro Sebastião é o presidente, né? E ele está aqui com a gente hoje. É lá no Arco Verde, às 7 horas da noite. Um abraço aí pro Luiz, que é lá da comunicação do GEOC. Na quarta-feira, dia 15, Francisco Edilson falará sobre o bem e o mal, sob a ótica da doutrina espírita, no Centro Espírita Fraternidade André Luiz. Isso aí, o André Luiz fica lá no bairro Vila Góes, com a dona Nilza Gomide. Um abraço para ela. Na sexta-feira, dia 17, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, Yasmin Gabriele apresentará o tema A Caridade como Caminho de Cura Espiritual. Isso aí, o céu do Frei Eustáquio fica lá no bairro Frei Eustáquio, aqui pertinho do centro da cidade. E lá começa às 19 horas, 7 horas da noite. Um abraço aí para Heloísa, para Santana, o Luiz Guilherme. E lá também, gente, tem a sopa fraterna, que também é feita pelo Ciro Delgrande. E no sábado, dia 18, Sandra Langer nos convida à reflexão com o tema Tratamento Espiritual e o Compromisso com a Própria Renovação, no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. Lá na Unidade Jandaia, começa às 3h30 da tarde, 15h30. E tem harmonização com os nossos queridos amigos aí, né? Luiz André e Leia. Gente, vale a pena, viu? A harmonização começa às 3h30, vai até 4 horas da tarde. E eu já quero também aqui mandar um abraço para o meu amigo Sérgio Damião, né? Que frequenta aquela casa lá e é um trabalhador daquela casa. E no domingo, dia 19, teremos 2 belas palestras para encerrar a semana. No Centro Espírita Irmão Abrão, Sérgio Damião fala sobre Kardec, o semeador da luz espírita. E no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Aulos Dias Pereira apresenta o tema A Cólera. O Irmão Abrão, lá começa às 19 horas, 7 horas da noite, né? Comandado aí pela nossa irmã Soninha, que também faz parte do conselho. E lá no CEB, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, onde vai estar o Aulos Dias, gente, o CEB fica nas dependências do INSEB, né? Antigo sanatório, lá no Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. E lá também começa às 7 horas da noite. Um abração pro seu Juarez e a dona Iris, que comanda lá o CEB. Para mais informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe das atividades. Com você, Diego. Gislaine, obrigado pela sua participação. E no próximo domingo, gente, a Beth está de volta aqui com a gente no Sementes de Luz. Agora vamos voltar aqui aos nossos estúdios para a gente falar com o Sebastião, mais o Max. Max, vamos aí responder, né? E falar com os nossos ouvintes, né? Aqui da cidade de Anápolis e toda a região. Inclusive eu vou falar agora, tem participação de Goianápolis, Silvânia, ouvintes de Nerópolis, Pirinópolis. É uma grande região que a Rádio Manchester cobre, né? Explicar para eles como que é a cidade de Palmelo. A pessoa que quiser conhecer mais sobre o espiritismo, que der um pulinho lá na cidade de Palmelo, o que ela vai encontrar? Olha, Diego,
e amigos de casa, Palmelo é considerada a capital espírita do Brasil, né? Pois foi a primeira e única cidade fundada em torno de um centro espírita. É uma cidade que vivencia a doutrina espírita. Hoje conta aí com pouco mais de 40% da população espírita, muito superior à média nacional, que hoje não chega a 3% de espíritas no Brasil. Então tem muito espírita e a cidade, mesmo os não espíritas, vivenciam a doutrina. Então são os hotéis, né, as atividades do centro espírita, a recepção do povo palmelino a quem vem de fora. E o pessoal vai de fora buscando o quê? Em Palmelo, no Centro Espírita Luz da Verdade, há o trabalho de cura, de cirurgias espirituais. A pessoa pode saber mais a respeito sobre todas as atividades da casa no site palmelo.org. Mas o trabalho de cura, o primeiro passo é passar pela triagem, Sebastião. O raio-x espiritual acontece toda quinta e todo domingo, 6h30 da manhã, não precisa marcar, basta estar na sede do Centro Espírita. Passando pela triagem, pelo raio-x, se for sugerida a cirurgia, a pessoa pode se submeter à cirurgia espiritual, fica lá 4 dias de repouso, depois vai para casa fazer o repouso em casa. E toda essa dinâmica está explicado no site palmelo.org. Além da procura pelas cirurgias, há a procura pelas psicografias, que são as cartas consoladoras. O trabalho de psicografia, ele acontece apenas presencial, né? E todo sábado, das 9 às 11 da manhã, a equipe recebe os pedidos de psicografia e na parte da tarde os médios fazem essas psicografias. A pessoa pode pedir uma notícia de algum ente querido já desencarnado, ou ela pode pedir uma orientação espiritual para si mesmo ou para alguém próximo. Então, todo sábado, das 9 às 11 da manhã, são os pedidos, a pessoa solicita, de tarde os médios psicografam. Há também os trabalhos de desobsessão, voltados aí a atender as pessoas que estão passando por processos obsessivos, e diversas outras atividades educacionais, atividade social. Então tem muita tarefa. Todos os dias tem trabalho e atividade lá no Centro Espírita Luz da Verdade. Toda a programação pode ser encontrada no site palmelo.org. Inclusive, semana que vem tem um evento lá, um Encontro Fraterno Alta de Souza. Está todo mundo convidado. Acesse aí o palmelo.org. Tem todas as informações desse evento. Sebastião vai estar lá conosco. É verdade. Eu também gostaria de dizer o seguinte: aqui em Anápolis também nós estamos realizando um trabalho, vamos dizer assim, semelhante, não pode ser igual porque a gente não consegue fazer igual, semelhante de Palmelo. Por exemplo, na terça-feira... Eu estive lá em Sebastião, maravilhoso. Pois é, nós temos lá na terça-feira palestra pública e tratamento de desobsessão por corrente magnética. E tratamento de efeito físico em pé, nesse dia. E quando é na sexta-feira pela manhã, às 8 horas da manhã, nós teremos uma avaliação, que é esse raio-x, triagem, e avaliação e triagem, e também o trabalho de corrente magnética e preparação para a cirurgia. Aqueles casos que temos de cirurgia espiritual, a pessoa já começa a fazer uma preparação espiritual para que a partir das 6 horas da tarde, às 18 horas, aliás, às 18 horas, se submeta a essa cirurgia espiritual. Lembrando que a cirurgia espiritual é feita pelos espíritos superiores. Nós somos apenas simples instrumentos. Então, não tem corte, né? É totalmente fluídico. Não tem corte, é tudo sem... a nível perispiritual. É um magnetismo. Lembrando que tudo isso aí que o Sebastião falou é lá no GEOC, né, Sebastião? Lembrando que tudo isso aí que você falou é lá no GEOC, né? Lá no GEOC. Lembrando que esse trabalho semelhante é lá no GEOC. Fica no Arco Verde, Avenida Rua 22, quadra 40. Então, se mais informações tem também no site. Nós já temos o site lá, GEOC. Basta colocar a palavra GEOC, que já sai
as informações. Isso aí, obrigado, Sebastião. Os caminheiros. Tá, nós já tá um pouquinho atrasado, agora já são 8 horas e 3 minutos. Eu quero, antes de ir embora, ler para vocês aqui algumas participações da Sônia Rodrigues, de Goianápolis, do Tiago Moura, do bairro Boa Vista, aqui em Anápolis, Iraci Campos, do bairro São João, e da Fernanda Lopes, de Abadiânia. Ela diz o seguinte: a lição que mais sinto no meu coração é o desapego. A gente passa tanto tempo acumulando coisas, pessoas, sentimentos e esquece que tudo é passageiro. O que fica é o amor que a gente espalha. É exatamente isso, Fernanda. Obrigado pela sua participação. O Miguel Santos, da Vila Jaiara, aqui em Anápolis. A Cláudia Ribeiro, de Pirinópolis. Hoje as cidades do entorno estão participando em peso. E o Rafael, da Vila Fabril. Obrigado, Rafael, pela sua participação. E antes de encerrar, vamos aqui para a nossa mensagem. Ouvintes, disse Jesus a Nicodemos: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essas palavras registradas no Evangelho de João, no capítulo 3, ecoam há mais de 2000 anos, convidando-nos a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida e da evolução espiritual. O nascer de novo não se limita ao corpo físico. É o recomeço da alma, em novas experiências, novos aprendizados, novas oportunidades de amar e reparar. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, a reencarnação é a porta pela qual o homem aprende, pouco a pouco, a se despojar de suas imperfeições. Cada existência é um degrau nessa escada luminosa que nos conduz ao reino de Deus, que começa dentro de nós, quando aprendemos a perdoar, compreender e servir. Chico Xavier nos lembrou que a reencarnação é a bênção do recomeço, a chave divina de corrigir os erros do passado e construir um futuro melhor. E se hoje enfrentamos dores, perdas ou desafios, lembramos, nada é castigo, tudo é lição. Cada dificuldade é o convite ao crescimento, uma nova página que o Criador nos permite escrever com mais amor. Renascemos tantas vezes quantas forem necessárias, até que o amor seja pleno, até que a luz brilhe em nós. E então, sim, veremos o reino de Deus. Pessoal, agora são 8 horas e 5 minutos e com o coração cheio de gratidão nos despedimos dos nossos irmãos Max e Sebastião. Obrigado pela participação de vocês. Então, boa noite a todos, um abraço para todos os ouvintes e até uma próxima oportunidade. Boa noite, Max, boa noite, Diego. Boa noite, obrigado, pessoal, vamos demais estar aqui com vocês. Boa noite, obrigado. Pessoal, no próximo domingo teremos a presença da Giordana Pires e a Núbia Smith. Então não perca, hein? No próximo domingo, às 7 horas da noite. E antes de encerrar, eu quero agradecer aqui de coração os nossos apoiadores e patrocinadores que acreditam e investem no propósito do programa Sementes de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe, ilumine seu caminho e muito obrigado. E o programa Sementes de Luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo no seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo às 7 horas da noite, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no Instagram @espírita.anápolis. E até domingo que vem. Uma ótima noite. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos.
Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. Manchester, sempre com você. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas Gin. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online, loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Manchester, sempre com você. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7:30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis. Luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações.